A primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, verso 1 ao 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, estamos nas considerações finais, terminando essa exposição sistemática nessa epístola. Eu creio que Deus, na sua soberania, falou fortemente aos nossos corações e tem falado. Antes da leitura, vamos orar. Deus bendito, nós te agradecemos por esses momentos preciosos na tua presença, podendo cultuar-te, meio de cânticos, orações, ações de graças, ajuntamento com a tua igreja. E, ó Pai amado, nesse instante em que mais uma vez iremos olhar para a tua escritura e dela extrair verdades para as nossas vidas, que o Senhor possa nos conduzir em cada momento, em cada palavra, em cada passo, de fato, a tua ação seja visível, notória. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 ao 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Não é por acaso que Deus estabeleceu a liderança na igreja. Não é por acaso que Deus chama o seu povo de ovelhas. Nós somos chamados de ovelhas. E em muitos aspectos, o comportamento das ovelhas é semelhante ao dos seres humanos, especialmente a igreja do Senhor. As ovelhas exigem mais atenção e cuidados do que qualquer outro tipo de animal. Por exemplo, Deus criou a maioria dos animais com um instinto misterioso para encontrar o caminho de casa. Me recordo como se fosse ontem, nós tínhamos um vira-lata lá em casa e meu pai um dia resolveu livrar-se daquele vira-lata. Estava causando um transtorno, a casa já era muito cheia, ainda tinha um cachorro. Maldade, né? Mas eram outros tempos. Ele resolveu então deixar esse vira-lata longe de casa. E curiosamente, quando ele chegou em casa, o vira-lata tinha chegado primeiro. Tinha ido de bicicleta deixar o cachorro distante. Quando ele chegou, o cachorro estava lá na porta de casa. Daí, para ele retirar o cachorro lá de casa, foi necessário doar o cachorro para um parente numa chácara. Aí é mais tratamento melhor, né? Então, a maioria dos animais tem essa facilidade de voltar para casa, encontrar o caminho de casa, mas se uma ovelha se perder do aprisco, ela fica absolutamente desorientada e não consegue encontrar o caminho de volta, como na parábola da ovelha perdida registrada em Lucas, capítulo 15, versos 3 ao 7. Ovelhas precisam de um pastor. Precisam de um pastor para guiá-las, para protegê-las, para sustentá-las e às vezes também resgatá-las do mal. As ovelhas precisam. E não é de se estranhar então que Jesus comparou as pessoas perdidas espiritualmente como ovelhas que não têm pastor, lá em Mateus 9:36. Eles não podiam se alimentar espiritualmente, não tinham ninguém para liderá-los e protegê-los, como diz Isaías 53:6. Eram como ovelhas desgarradas no mundo. E Pedro estava preocupado com o comportamento da liderança da igreja em face do fogo ardente das perseguições. Eram muitas perseguições, eram dias difíceis, eram dias maus. Os irmãos sabem que os primeiros alvos na igreja, a liderança, os pastores, os presbíteros, estão na mira do inferno
no quesito prioridade, causar escândalo por meio da vida dos pastores, por meio da vida da liderança, para desarticular o rebanho. Eu já vi igrejas fecharem por causa de má liderança. Liderança que caiu em ciladas diabólicas. Porque as ovelhas precisam de um pastor. Então Pedro estabelece a forma como cada um deve se comportar na igreja, principalmente em meio às lutas e às adversidades. Pedro sabia que uma igreja sobe ou desce devido à qualidade de sua liderança. Ele sabia que a qualidade da liderança era fundamental para a condução do rebanho, porque as ovelhas precisam ser conduzidas. E se a liderança está indo no caminho errado, as ovelhas seguirão por esse caminho errado. Contudo, nenhum líder pode administrar sem o apoio dos seus seguidores. Tem muitas ovelhas que muitas vezes têm um comportamento de bodes, comportamento mais hostil em relação a Deus, a sua palavra, as suas orientações. Eu não digo que são bodes, mas alguns momentos de bode. Alguns momentos. Tem uma resistência. Então uma igreja vai bem quando a liderança administra fundamentada na palavra e as ovelhas seguem a voz do Supremo Pastor. E mesmo com líderes fortes e seguidores comprometidos com a obra, o pecado e o orgulho muitas vezes ficam no caminho e provocam grandes problemas. Tem liderança forte, ovelhas fiéis, mas em algum momento a vaidade, seja dos líderes ou dos liderados, pode atrapalhar a trajetória da igreja. E com esses fatores em mente, Pedro nos dá uma prescrição de uma igreja genuinamente saudável com a sua liderança. E nessa noite eu quero falar sobre algumas verdades de uma igreja saudável, essa liderança saudável da igreja. A primeira verdade que Pedro aponta aqui é a respeito da exigência. Verso 1, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. E Pedro diz: eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. A expressão rogo que aparece aqui no grego parakaleo significa literalmente chamar ao lado, ou no sentido geral, incentivar ou obrigar alguém a uma determinada direção, correção de direção. Pedro está aqui sondando o coração daquela liderança. Pedro dirige um apelo aos presbíteros que são líderes na igreja. A palavra presbítero, ela sinaliza maturidade espiritual. Não necessariamente muita idade, mas maturidade espiritual. E nós confundimos isso. Tem pessoas que estão há 40 anos na igreja e não são maduras espiritualmente. Tem pessoas que entraram no corpo de Cristo pouco tempo e já têm uma maturidade absurda. Então Pedro está falando a esses presbíteros e isso pressupõe pessoas preparadas espiritualmente. Pessoas que sabem o calor e o fogo das provações. E essa mensagem essa noite é importante para a igreja, mesmo não tendo todos os irmãos aqui presentes, mas vai ficar gravada, para a eleição de oficiais na igreja. É preciso avaliar se esses oficiais têm maturidade espiritual. E quando eu digo maturidade espiritual, não é muita idade, mas maturidade espiritual. Se de fato estão vinculados ao rebanho de Cristo. E sabem o que é ser cristão. Primeiro, o que é ser cristão. Porque liderança vai saber quando estiver na liderança. Mas o que é ser um cristão? O que é renúncia? O que é responsabilidade cristã? Então a igreja deve visualizar isso quando vai eleger um oficial. Quando se vai eleger um pastor, não é se o pastor meramente prega bem. Tem muito falastrão. Tem muita gente que prega muito bem, mas não tem um pingo de maturidade espiritual.
não sabe lidar com os problemas do dia a dia, mal sabe gerir a própria casa. Eu falei para os irmãos de um pastor que foi numa igreja para ser avaliado e ser admitido como pastor daquela igreja. Ele pregou, foi muito bem o seu desempenho, fora entrevistado pelo conselho, foi excelente. Mas na saída da igreja, ele tratou a esposa de uma forma horrível, mal. Pensa num homem mal educado e grosseiro. E um presbítero viu. Quando o conselho se reuniu posteriormente, foram avaliar e disseram assim, olha, aquele pastor que veio aqui, aquele é muito bom. O presbítero, aquele não. Se aquele homem trata a mulher daquele jeito, imagine a gente. Imagine a igreja. E aí ele relatou, eles não chamaram o pastor para a igreja. Nem para concorrer. Nem para concorrer. Então a igreja tem que estar atenta a esses detalhes. Não é apenas um bom... O pastor, até o que eu comentei ontem com a junta diaconal, ser pastor não é só chegar domingo e pregar. Se fosse só chegar domingo e pregar, estava bom demais. Colocava o terno antes de vir, arrumadinho, bonitinho, penteado, prega, tá tranquilo. Ser pastor é muito mais do que isso. Exige muito mais do que isso. Exige resistência, resiliência, perseverança. Tem pessoas falando mal e você saber disso. E às vezes aquele que mete a língua você tem que socorrer, porque é ovelha. Você tem que socorrer aquela ovelha. E colocar de lado qualquer vaidade, qualquer orgulho, qualquer sentimento de vingança e socorrer a ovelha. É muito mais do que pregar. Quem dera que fosse só pregar. Seria bom demais. Pregar é uma parte visível. Então, Pedro estava preocupado com aquela liderança. E veja que no Novo Testamento a expressão presbítero aparece sempre no plural. Presbíteros, bispos, pastores. No livro de Atos, isso dá a ideia de pluralidade de presbíteros e pastores a um colegiado, a pessoas que estão pastoreando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro, irmãos, ele diz, eu, presbítero como vós outros, ou seja, uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e também um participante da glória que haveria de ser revelada. Pedro testemunhou pessoalmente os sofrimentos do nosso Senhor durante o seu ministério terreno, inclusive as agonias de Cristo no jardim do Getsêmani, sua prisão, os maus tratos, o seu julgamento. Os evangelhos fazem questão de montar essa cena de Jesus preso, e mesmo preso olhando e achando os olhos de Pedro, e Pedro vê os olhos do Senhor preso. Pedro testemunhou os sofrimentos do nosso Salvador. E ele diz ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro teve um vislumbre da glória que haveria de ser revelada. Ele estava no Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias apareceram. Ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele disse assim, olha, vamos fazer um acampamento aqui. Vamos ficar por aqui, não vamos descer mais daqui. Pedro teve um vislumbre da glória que haveria de ser revelada. Ele escreveu aqui de suas próprias experiências com o Senhor. Ele foi uma testemunha, e a testemunha relata aquilo que viu e ouviu. E deste modo, um presbítero que deseja pastorear o rebanho conscientemente deve ser um profundo conhecedor do Deus das Escrituras. Tem que ter vida com Deus, irmãos. Tem que ter vida com Deus. O diácono tem que ter vida com Deus, o presbítero tem que ter vida com Deus, o pastor tem que ter vida com Deus, vida de oração, de leitura das Escrituras. É preciso ter esses quesitos, sem isso não tem condições de seguir a vida pastoral ou o ministério. Você não vai aguentar nenhum mandato, nenhum mandato. Eu me lembro no seminário, na primeira disciplina de hiperetologia, e eu tive o privilégio de ter aula com o reverendo Adail Sandoval. Ele foi o professor naquele semestre sobre hiperetologia, que versa sobre a vocação. O reverendo Adail, nunca me esqueci, 2001 ainda, 20 anos atrás, ele disse o seguinte, vocês que estão aqui, a nossa turma era de 30 alunos, só 4 formaram. Só 4, 28.
E naquele primeiro ano de seminário, naqueles primeiros contatos, ele disse o seguinte: olha, vocês estão aqui, talvez você consiga vencer a jornada acadêmica. Você até goste de teologia, goste do grego, do hebraico, da teologia sistemática, da teologia contemporânea, da teologia filosófica. Talvez você consiga apresentar um excelente desempenho no seu presbitério, com uma monografia excepcional, exponencial. Uma exegese que ninguém vai colocar defeito. Um sermão irretocável. Mas você só vai saber se é um pastor no fogo da aprovação do ministério. Pastor, ou uma pessoa que não tem vocação ao pastorado, não resiste do que mais de 5 anos de ministério. Não resiste, não aguenta. Sai fora, fazer qualquer outra coisa. Então, irmãos, é preciso vida com Deus. É preciso intimidade com Deus. A igreja tem de perceber esses quesitos no oficial. Inadmissível um oficial que não congrega. Inadmissível um oficial que não se interessa por oração. Inadmissível um líder da igreja que você não vê pegando a Bíblia, lendo a Bíblia sequer dentro do templo. Não tem interesse de ler a Bíblia no templo. Se essa pessoa não está lendo a Bíblia no templo, você acha que ele está lendo a Bíblia em casa? Nunca. Então, irmãos, são quesitos básicos e eu sempre digo que a igreja não é boba. As ovelhas ouvem a voz do pastor e reconhecem a voz do pastor. Elas não conseguem se defender dos predadores, mas elas sabem qual é a voz do pastor. O rebanho de Cristo não é enganado. Então, é preciso que o oficial esteja preparado para estar diante da igreja, para dar razões da esperança. Verso 2 ele fala pastoreai o rebanho de Deus. Ele fala da responsabilidade. Então aqui nós temos literalmente a imagem bíblica do Antigo Testamento, onde Deus é o pastor e seus filhos são o seu rebanho. Salmo 23, que foi lido hoje pela manhã na liturgia. E Deus nomeou seus copastores para cuidar desse rebanho, zelar do rebanho. Pedro adverte aos presbíteros sobre a responsabilidade de cuidar desse grande rebanho. E percebam que não é o rebanho do pastor, é o rebanho de Cristo, do Senhor da igreja. Eu sempre que falo da segunda igreja, eu não falo que a igreja é minha, que o rebanho é meu. Não é meu. Eu sou co-pastor do Supremo Pastor. Esse rebanho é do Senhor Jesus Cristo. Eu fui colocado numa posição para manifestar como pessoa, como ser humano, o amor e o cuidado de Cristo para com a sua igreja. E assim deve ser o conselho, assim deve ser os presbíteros, os pastores auxiliares, a junta diaconal, todos os homens que foram investidos em liderança. Nós estamos cuidando de algo que não é nosso. Meu pai sempre dizia que se eu pegasse algo emprestado de alguém, eu deveria cuidar com um zelo muito maior do que como se fosse algo meu. Ele sempre dizia, é melhor você ter as suas ferramentas, ter o que é seu, do que pegar emprestado que é dos outros. E lá em casa, quase que diariamente, as pessoas batiam na porta para pegar a ferramenta dele emprestada. Ele emprestava para algumas pessoas, ele selecionava. Eu mal comparo isso aos meus livros. Eu não gosto de emprestar livros. Às vezes eu empresto por força ali, na hora eu empresto, mas o livro que é emprestado dificilmente volta. Então, o rebanho não é nosso. O rebanho é do Senhor. Então nós devemos cuidar como se fosse algo muito mais precioso do que as nossas coisas. Então o termo pastorear é um diminutivo no grego, um termo carinhoso, ressaltando ainda mais a preciosidade dessa igreja. E pastorear significa levar esse povo da aliança aos caminhos do Senhor. As sendas, as veredas de Deus. Se um líder é um estorvo, causa transtorno, confusão, está no lugar errado.
Nós não estamos aqui para causar tumulto, confusão, mas para conduzir o rebanho de Deus no caminho. No caminho da cruz, no caminho do Senhor. Então, meus irmãos, essa liderança tem que se preocupar com as feridas, com a disciplina das ovelhas, aquilo que causa problemas na igreja. Tem que ser alguém engajado. Se você observa na igreja, e é algo que o nosso conselho está se debatendo recentemente, vamos ter aí o vencimento de 8 irmãos no diaconato e 2 irmãos no presbiterato. Nossa preocupação maior é no diaconato. E a pergunta é, temos pelo menos 16 homens devidamente habilitados para concorrer ao diaconato da igreja? Vários irmãos me procuraram e disseram, pastor, em quem eu voto aqui? Meu irmão, não posso dizer para você em quem votar. Porque todos esses nomes passaram pelo conselho, pressupõem que todos esses homens estão habilitados a serem eleitos. Eu não posso fazer esse tipo de campanha. Eu não posso dizer quem você vai votar. Você tem que orar e pedir a graça de Deus. E observar. Então, meus irmãos, Pedro vai fazer aqui 3 contrastes sobre a responsabilidade dessa condução do rebanho. Ele diz o que não fazer, não por constrangimento, nem por sorte da ganância, nem como dominadores. É o que não fazer, como não cuidar da igreja de Deus. Porque eu tenho que fazer, porque eu fui eleito, e aquele fardo, não por constrangimento, não por sorte da ganância, visando lucros monetários, nem como dominadores, o poder. Tem líderes que se apegam ao poder e não querem sair daquela cadeira por causa do poder daquela cadeira. Nós não devemos cuidar da igreja com essas motivações. Aí o que fazer? Pastorear espontaneamente, de boa vontade. Como ele diz aqui, de boa vontade, sendo modelos do rebanho, afastando assim toda a hipocrisia farisaica. Eu não devo colocar jugo pesado sobre os ombros da igreja. Aquilo que eu não faço, eu não devo exigir que os irmãos façam. O que eu estou pregando aqui tem que pressupor que eu já vivo o que eu estou pregando. Eu não posso impor um jugo pesado sobre os ombros dos. E por fim, irmãos, a recompensa para uma igreja que tenha uma liderança saudável. Pedro fala a coroa da glória. As recompensas pelo trabalho somente virão quando o Supremo Pastor retornar. Somente nesse dia. A motivação de todo líder na igreja nunca deve ser a de receber o louvor dos homens, o tapa nas costas. Pastor, que pregação maravilhosa. Isso não deve ser a motivação de um líder. Presbítero, mas como você é um homem virtuoso? Isso não deve ser a motivação de um presbítero. Diácono, mas como você trabalha bem, serve bem, eu vejo alegria no que você faz. Esse tipo de elogio não deve ser motivação ou prêmio para o que nós estamos fazendo. Eu já preguei em lugares que ninguém elogiou o meu sermão porque o sermão foi extremamente duro, até para mim. As pessoas não vão elogiar. Não vão. Nós que estamos na liderança não podemos viver de elogios. Nós temos que viver da convicção de que estamos fazendo o que é correto, glorificando o nome de Deus e conduzindo o povo dele no caminho certo. Se eu for depender do elogio dos homens, perdido. Eu já estou perdido. Um pastor, certa feita, no curso de mestrado que eu fiz, ele disse o seguinte, era um curso de pregação, e ele falou a respeito desses elogios que vêm depois do culto. Às vezes a palavra vem de uma forma diferente, toca nas pessoas mesmo, acontece. Ele dizia o seguinte, eu fico pensando, né? Tem aquele irmão, eu estou na igreja há mais de 20 anos, eu prego praticamente todos os domingos. E daí passa-se 20 anos, aquele irmão, um dia chega e diz, pastor, mas que mensagem maravilhosa. Ele fica pensando, e o que eu preguei há 20 anos não foi maravilhoso? Prestou de nada. Então nós não devemos ser conduzidos por elogios.
mas por estar fazendo aquilo que é correto, por glorificar o Senhor. É Ele quem vai dar os elogios. É Ele quem, na consumação dos tempos, vai dizer: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Pedro fala dessa coroa imarcessível de glória. Ao contrário das recompensas terrenas que se desvanecem, a coroa que os líderes receberão vai durar para sempre. Havia vários tipos de coroas naqueles dias. A palavra coroa no grego, Stéphanos. Stéphanos é coroa e refere-se a uma guirlanda de vitória. Essa guirlanda era oferecida no prêmio dos Jogos Olímpicos gregos. Ela era tecida muitas vezes de um tipo de hortaliça, de salsa, murta, azeitona ou carvalho. Era feita aquela coroa colocada sobre a cabeça do atleta vencedor. Veja que Pedro diz uma coroa imarcessível. Aquela coroa que era depositada na cabeça do vencedor, no dia seguinte estava murcha. No dia seguinte era lixo. Não servia para mais nada. São as glórias desse mundo. Elas passam. Tudo passa. São os louvores desse mundo. Por isso que aqui na igreja nós não temos aplausos para músicas, não temos aplausos em mensagem. Quem vai recompensar é o Senhor. Os aplausos são desnecessários. Nós não precisamos galardoar os nossos irmãos. O que eles estão fazendo é para a glória do Senhor. É Deus quem vai recompensá-los. Nós não temos o hábito de agradecer uma obra que o irmão faz. Nós não temos esse hábito porque é Deus quem vai recompensar, não é um obrigado, não é um tapa nas costas. O máximo que eu faço como pastor é dizer: meu irmão, o caminho é esse. Vamos caminhar por aqui. Vamos juntos. E o caminho é esse. O caminho que o Senhor está nos direcionando. O significado é que a glória que os crentes vão receber não passa como a glória das flores, está além da glória das flores e das realizações humanas. Nada pode tirar o esplendor da coroa, pois ela não está sujeita a qualquer força que domina esse mundo tenebroso. Então, meus irmãos, essa noite eu falei a respeito de uma liderança saudável. Passa por essas exigências, responsabilidades, a questão da recompensa que vem diretamente do Senhor. Então essas devem ser as nossas motivações. Há dias que estamos desanimados, até para as tarefas mais simples do dia a dia. Desanimados com os filhos, desanimados com o cônjuge, desanimados com uma série de coisas, até mesmo com a igreja. Mas sabe o que deve motivar a liderança e a própria igreja? O Senhor. A glória do Senhor. Estou servindo ao Senhor. Hebreus, eu não me recordo agora exatamente, acho que é 6:10. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Hebreus 6:10 mesmo. Hebreus capítulo 6, verso 10. O autor diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Ele está vendo tudo. Está vendo todas as motivações do nosso coração. Tenhamos um coração limpo diante dele para fazer a obra dele. Se você faz ação social, o que a mão direita faz, a esquerda não vê. Não vê. Não precisa dar publicidade, não precisa tirar foto, selfie, jogar na rede social. Não precisa fazer nada disso. Não faça isso. Faça a sua parte. Se a sua mão direita faz, a igreja não vê. Não há necessidade de publicidade disso. É o Senhor quem vai dar recompensa. Então que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações e num pleito de eleições tenhamos em mente isso. Precisamos de homens consagrados, comprometidos com o Senhor da igreja, com a sua obra. Amém.